Muito bem, então vamos para a resolução de mais um exercício. Bom, neste exercício daqui é dada uma rede de drenagem, no caso aqui uma representação de uma tubulação de drenagem, W, e é dado dois pontos, um ponto A e um ponto B. Qual a ideia? A ideia é representarmos duas tubulações, uma tubulação R, que venha conectar o ponto A até um ponto de W, e uma representação de uma tubulação S, que conecte o ponto B até um determinado ponto de W, certo? Então, para encontrarmos estes pontos específicos, no caso do exercício diz que a representação de R é do ponto A, a origem A, e o destino é um valor de cota 4 de W. Então, temos que encontrar o valor 4 aqui em W. E da representação de S tem origem em B e destino um valor de cota 5 em W. Então, temos que encontrar o valor de cota 5. Ou seja, toda a água que vem até o ponto A, ela vai ser drenada até W em função do seu maior valor de cota. Toda a água no ponto B, o fluxo de água vai ter origem em B e destino a um valor de cota de W, no caso aqui o valor de cota 5, em função de 5 ser menor que o valor de cota 10. Então toda a água que ela vai ser drenada das tubulações R e S, elas venham para W. E a partir de W, elas também vão percorrer até o valor de cota 3,25. Então, para encontrar o valor de cota inteiro, ou seja, encontrar o valor 4 e 5, temos que estabelecer aqui a graduação de reta de W. Então, podemos utilizar a régua, não é necessário utilizar nessa escala, porque a gente vai utilizar uma proporção, certo? Quando a gente utiliza a proporção, não é necessário a utilização da escala em si. Então, vou utilizar aqui a escala, uma régua normal, uma graduação em centímetros, tá? E esta régua, vou procurar utilizar aqui, vamos estabelecer uma proporcionalidade. Então, vamos utilizar aqui a régua e vamos fazer com que a marcação de 3,25 venha ficar ao 3,25 da régua. O 6,75 venha ficar também ao 6,75 da régua, certo? Independente da escala aqui. A gente vai utilizar esta proporção. Então, vou utilizar aqui uma rotação desta régua, independente, qualquer rotação, certo? E a partir desta rotação aqui da régua, vamos estabelecer o seguinte. Vamos deixar uma marcação do 3,25 no 3,25. Então, desse ponto daqui, que encontra-se 3,25, eu vou deixar aqui no 3,25, certo? E este ponto 6,75 eu vou unir até o 6,75 da régua. Ou seja, o que vamos fazer aqui? Uma proporção, utilizando o teorema de Tales, certo? Se dividirmos esse segmento, esta régua, em partes de tal forma que eu tenho o valor 4, 5 e o 6, então vamos também dividir proporcionalmente a tubulação W, de tal forma encontrar o valor de cota inteira. Então, pelo teorema de Tales, né, quando temos duas retas quaisquer, e essas retas quaisquer, elas estão sendo interseccionadas por retas paralelas, os seus segmentos são proporcionais. Então, desta representação desta reta, vamos traçar aqui um feixe de paralelas. Ou seja, vou traçar uma paralela que passe pelo valor de cota 6, que passe pelo valor de cota 5 e também passe pelo valor de cota 4. A partir do momento que temos estas retas paralelas,
que passam por esses pontos, esta reta W, essa projeção, ela também vai ficar dividida proporcionalmente, ok? Então, aqui vamos ter deste ponto daqui, podemos deixar a marcação, temos o valor 6, este ponto daqui corresponde ao valor 6, então podemos deixar marcado. Aqui temos o valor 5 e aqui temos o valor 4, certo? Bom, a partir disso, então, independente da escala, a marcação dos pontos aqui seriam idênticas, certo? Então, a partir do momento que temos esses pontos, então aqui esta régua a gente pode remover, serviu apenas de auxílio. Então, estes pontos daqui correspondem ao valor 4, aqui temos o valor 4, aqui temos outro ponto que corresponde ao valor 5, e aqui temos um outro ponto que corresponde ao valor 6, certo? Bom, qual a ideia? A ideia agora é representarmos as tubulações de drenagem, uma tubulação R e uma tubulação S. A tubulação R diz o seguinte, ela tem origem no ponto A e destino no valor de cota 4 de W. Então, origem e aqui o destino, certo? Da mesma forma, então aqui temos a representação da tubulação R. Depois vamos unir do ponto B até um valor de cota 5 de W. Aqui temos a representação da tubulação, R e aqui vamos ter a tubulação S. Então vamos deixar também especificado. Depois que representamos estas duas tubulações, é necessário caracterizarmos uma graduação de reta. Então aqui vamos deixar marcado a representação da reta R e aqui a representação da reta S, certo? Então vamos estabelecer a graduação, ou seja, encontrar o valor de cota inteira. Então temos o valor 5, valor 6, 7 e 8 nesta reta R, certo? Então aqui podemos traçar uma reta qualquer reta, qualquer tamanho também. E esta reta que venhamos representar aqui, vamos dividir ela proporcionalmente em quantas partes desejamos dividir aqui o segmento R. Então, vou utilizar o compasso, qualquer abertura do compasso, tanto faz. E desta abertura do compasso eu vou ficar marcando aqui, claro, depois de aberto o valor de raio do compasso, temos que manter constante. Então, aqui temos o valor 5, aqui vamos ter o valor 6, 7, 8 e 9. Ou seja, dividimos esse segmento proporcionalmente. Aqui o valor 5, o valor 6, 7, 8 e 9. Depois vamos unir deste ponto até o valor 9 e traçar um feixe de paralelos. Mesmo princípio do teorema de Tales. Tá? E vamos marcar aqui. Ao realizar esta marcação, já temos os pontos correspondentes. Este ponto daqui corresponde ao valor 8, aqui o valor 7, aqui o valor 6, o valor 5 e aqui o valor 4. Então podemos deixar marcados esses pontos. Vamos deixar aqui a marcação, valor 8, 7, 6, 5 e 4. Deixar os seus valores correspondentes. Aqui temos o valor 8. A distância entre o 8 e o 9 é idêntica do 8 para o 7, que também vai ser idêntica do 7 para o 6, certo? Ou seja, o intervalo da reta, ela sempre vai se manter constante. E aqui temos o valor 5. Então, todo esse traçado aqui
serviu como um auxílio para encontrarmos a graduação da reta R. Vamos deixar aqui numa cor diferente, vou deixar aqui toda a reta R em vermelho. Então essas linhas são linhas auxiliares, certo? São linhas auxiliares para a obtenção dessa representação da projeção, no caso com os valores de cotas correspondentes. Da reta S, o mesmo processo. Traçamos uma reta aqui qualquer e vamos dividir proporcionalmente. Por que a gente fez diferente quando realizamos aqui em W? Porque aqui tínhamos valores fracionados, 3,25 e 6,75. Por isso, utilizamos a régua, que já encontra-se esses valores fracionados. Neste caso, temos o valor de cota inteira e valor de cota inteira. Então, a gente consegue estabelecer uma divisão proporcional de uma maneira mais fácil, no caso, a sua graduação. Então, traçamos aqui, utilizamos a abertura do compasso, qualquer abertura, e vamos dividir proporcionalmente. Esta reta também, qualquer medida correspondente, qualquer ângulo. Então, a partir deste ponto daqui, da mesma forma, temos o valor 6, 7, 8, 9 e aqui temos o valor 10. Vamos unir deste ponto 10 até o valor 10. Claro que poderíamos também utilizar a régua, sem nenhum problema, tá? E utilizar a graduação da régua. Mas o importante é a proporção. Então, traçamos um feixe de paralelas, depois que traçamos este último traçado. E a partir desse feixe de paralelas, no caso, temos a obtenção dos outros pontos. Então, aqui vamos ter também o valor 9, só vou alterar aqui. Então, aqui ajustamos para o valor 9. E depois vamos obter os demais pontos. Então, aqui o valor 9. Vamos deixar aqui em azul esta reta S. Então, toda essa representação daqui, podemos deixar em azul. Depois do valor 9, temos aqui o valor 8. Então, vou estabelecer aqui a marcação do valor 8. Depois temos a marcação aqui, o valor 7. Aqui a marcação do valor 6 e o valor 5. Então, aqui podemos deixar toda esta representação em azul. Então, graduamos a representação, a tubulação S, e também graduamos a tubulação R, encontrando o valor de cota inteira, certo? Então, toda a água que tem origem aqui no ponto A, ela tem um destino, um valor de cota 4 de W. Mesma coisa, toda a água que tem origem aqui em B, o destino a um valor de cota 5 de W. E a água percorrendo aqui em W, ela vai ter o seu destino em 6,25. A graduação de reta, ela facilita porque, a partir do momento que graduamos essas retas, sabemos o valor de intervalo, ou seja, entre o 8 e o 7, aí sim, queremos obter o valor de intervalo, aí vamos utilizar a escala 1:50, certo? Ou seja, com o valor de intervalo, sabemos o valor da declividade, porque a declividade é o inverso do intervalo. E da declividade também sabemos o valor da inclinação, certo? Então, a gente consegue obter todas as variáveis angulares de uma reta no espaço 3D através da sua graduação. Aí sim, temos que utilizar na escala apropriada. Isto se o exercício quisesse saber os valores correspondentes de declividade, intervalo e inclinação destas tubulações.